Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos repercutir os eventos tristes que aconteceram neste último domingo em Brasília. A sede dos três poderes da República foram invadidos e depredados durante a tarde de domingo. As cenas são lamentáveis e extrapolam o que entendemos como livre manifestação da opinião, à medida em que desrespeitam os símbolos nacionais e destroem o patrimônio público. A resposta dos poderes constituídos inclui a garantia dos direitos fundamentais a todos e do Estado democrático de direito. No momento, se espera a responsabilização dos que atentaram contra a democracia, seja quem invadiu e depredou os prédios públicos, seja quem incentivou e deu publicidade nos meios de comunicação, seja quem os financiou ou ainda quem, no silêncio e omissão, deixou acontecer essa barbaridade. No programa de hoje, queremos entender o significado e as consequências dos ataques à democracia no Brasil. E para essa conversa de hoje, recebemos o professor Pedro Pietrafesa, cientista político e professor da PUC Goiás. Bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, Diego, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse fato lamentável que ocorreu no dia de domingo. Muito obrigado por nos atender. Também recebemos o advogado constitucionalista, Dr. César Beck. Bem-vindo. Olá, muito agradeço o convite, Diego. É um prazer estar aqui e agradecemos também a todos os telespectadores. Eu quero começar com o professor Pedro Pietrafesa. Qual é o significado simbólico de um ataque aos três poderes da República, como assistimos neste domingo? Bom, os três poderes, eles indicam os pilares da democracia, né? A separação dos poderes, né, que ocorreu, né, se a gente for lembrar lá da história, com a Revolução Francesa, depois com a própria Constituição Americana, nós dividimos, né, os nossos poderes republicanos em três poderes, esses que vão fazer os pesos e os contrapesos. E quando esses golpistas eles atacam esses três poderes, eles, em última instância, estão atacando os pilares da democracia. Professor César, quando a gente vê, então, esse ataque aos três poderes da República por parte desses manifestantes, então parece que eles não entendem a democracia como um sistema legítimo ou eles não aceitam a diversidade? Olha, é verdade e é um fato que, apesar do Brasil existir uma enorme miscigenação, ao mesmo tempo existe uma enorme intolerância em relação aos demais. Eu não posso falar que todo grupo que está dentro dessa ideologia, dentro dessa bolha ideológica, de fato é intolerante. Porém, o que eu posso afirmar é que uma parte desse grupo, vamos dizer assim, sofre de uma certa lavagem cerebral ideológica em que não apenas não tolera os demais, mas também isso inclui os meios de comunicação. Eles só recebem mensagens e só aceitam as mensagens como válidas e verídicas aquelas que recebem grupos de mensagem, de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e o Telegram. E aí, doutor César, eu queria que o senhor também explicasse, porque talvez quem está nos assistindo não é partidário do governo, do presidente que está eleito, né? Não concorda com o que está aí e concorda com as manifestações que estão acontecendo, mas talvez não com a forma como elas ocorreram no domingo passado. Eu queria que o senhor explicasse, aos olhos da lei, doutor César, quais os limites, para quem não sabe, das manifestações dentro da democracia e da expressão de opinião. Quais são os limites? Claro, a liberdade de expressão no Brasil é um direito constitucionalmente garantido de acordo com o artigo 5º. Ocorre que, diferente dos Estados Unidos, a liberdade de expressão no Brasil possui limites. Um dos limites se refere a você usar da sua liberdade de expressão para cometer ofensas, ferir a honra, ferir a imagem, seja ela subjetiva, ou seja, que recai sobre o sujeito, a pessoa, honra objetiva dela, e também a imagem dessa pessoa. Então, um exemplo, o crime de racismo. Essa lei é tipificada, veio 2 anos depois da Constituição de 88, foi de 89 para 90,
também você não pode fazer apologia a símbolos nazistas ou discursos de cunho nazista. Então, existem determinados limites que devem ser respeitados por motivos muito óbvios. Então, ou seja, o limite da liberdade de expressão é exatamente aquilo que fere o próprio direito da liberdade da pessoa se expressar. Ou seja, se ele defende uma ideologia que vai tirar o direito do outro expressar sua individualidade e sua liberdade de um grupo, esse, então, digamos, é o limite que a gente tem que conhecer, porque é o limite que a lei brasileira, por exemplo, determina. Sim, a Constituição Federal, como eu disse, estabelece que todos têm a liberdade de expressão e podem manifestá-la ela de forma livre. Contudo, as leis infraconstitucionais, que devem obedecer à Constituição, ditam quais são esses limites. Como eu citei 2 exemplos em leis específicas, uma diz respeito a crimes contra o racismo e outra diz respeito sobre apologia ao nazismo. Além disso, existem outras situações em que realmente é incapaz de imaginar cenas, mas que começaram a fazer parte de nosso cotidiano nos últimos anos. Nós vemos células neonazistas no sul do Brasil, nós vemos também discursos racistas por determinados políticos em programas de podcast, por exemplo, famosos. Porém, a lei e a Constituição devem ser sempre respeitadas. Eu quero convidar o professor Pedro, também o doutor César, e você que acompanha o Ponto 3, a ouvir uma fala do Santo Padre, o Papa Francisco, nesta segunda-feira. Ele teve um encontro, já estava previsto essa audiência com o corpo diplomático, que são os embaixadores que são acreditados à representação junto à Santa Sé. E ele fez um pronunciamento muito importante, inclusive citando a situação do Brasil. Vamos conferir. Penso nas várias crises políticas em diversos países do continente americano, como a sua carga de tensões e formas de violência que exacerbam os conflitos sociais. De modo especial, penso no que aconteceu recentemente no Peru e também nessas últimas horas no Brasil. E na situação preocupante do Haiti, onde estão finalmente a serem dados alguns passos para enfrentar a crise política que se arrasta já há tempos. Sempre é preciso superar as lógicas parciais e trabalhar pela construção do bem comum. O Papa, então, faz referência à situação da crise política e das manifestações que aconteceram no Brasil, mas contextualiza com outras crises que a democracia está vivenciando no mundo todo. Aí eu pergunto, professor Pedro, qual a razão dessa crise que a democracia vive em tantos lugares do nosso planeta? Bom, a democracia em diferentes partes do mundo, ela vem passando por alguns ruídos, né? Seja lá na Europa, seja aqui na América Latina ou até mesmo nos Estados Unidos, né? Foi sem precedentes o que aconteceu em 2021, no dia 6 de janeiro de 2021. Então, esse processo ele vem desde ali do início dos anos 2000 até um pouco antes, em que os partidos, os grandes partidos nessas diferentes democracias começaram a perder um pouco de legitimidade. Legitimidade porque os seus discursos eleitorais eles não conseguiram empregar quando estavam exercendo, né, o governo ou nas oposições, quando estavam ou nas assembleias, né, ou nos congressos de cada um desses países. Isso foi minando o processo de representatividade. As pessoas começaram a não acreditar que o seu voto poderia fazer a diferença. Por isso que a democracia começou a ter, que eu estou chamando aqui de ruídos, né, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, começando no final da década de 90, início ali dos anos 2000, e tendo agora, nessa década, início dos anos 2020, né, esse epicentro que nós estamos vendo aqui na América Latina e alguns países europeus, como a Itália, né, que não consegue os primeiros ministros governar por um período longo de tempo, o próprio Reino Unido, os Estados Unidos agora com aquela invasão ao Capitólio, aqui na América Latina o Peru é um país que teve, né, uns sérios problemas, né, de legitimidade dos seus representantes políticos, aqui o Brasil,
Então, a gente vê mundo afora esses problemas que a questão da representatividade ela precisa ser discutida. E como é que isso tem sido discutido ou ainda não, digamos, em nenhuma dessas situações, em diferentes países, essa situação ainda não está sendo debatida com seriedade para reconstruir a harmonia, que é o que o regime democrático propõe? Em alguns países, né, começaram a surgir alguns partidos, movimentos que acabaram não prevalecendo nesses últimos anos, né? Mas ali no início dos anos 2000, algum desses partidos, movimentos tentaram mudar um pouco o que seria essa representação política, né, de uma forma um pouco mais direta do que estava ocorrendo anteriormente. Né, acontece que esses partidos movimento não ganharam a força que se esperavam, né, e os grandes partidos tradicionais tiveram que se adaptar, principalmente com a ascensão das redes sociais, né, essa transmissão um pouco mais direta com as redes sociais, desde ali de 2008, que isso começou a ter um ápice muito grande de relação um pouco mais pessoal entre o representante e o representado por meio das mídias sociais. Ali, o Obama foi aquele político que conseguiu, em 2008, fazer isso de uma forma muito exitosa, e depois alguns representantes populistas, eles tomaram, né, vamos dizer assim, a hegemonia das redes sociais. Isso fez com que alguns desses representantes, como o Donald Trump, o próprio ex-presidente Bolsonaro, eles tivessem sucesso nessa representação um pouco mais direta. Então, essa discussão ela vai permear muito a questão das redes sociais. Agora, é interessante perceber que, no caso brasileiro, diante dos ataques à democracia que aconteceram no último domingo, houve uma condenação de todas as partes, do presidente eleito, da liderança do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e até da direita, digamos, representada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e outras lideranças no Congresso que também condenaram essas ações. E aí a gente fica pensando, se todos condenam, ao menos formalmente, quem então fomenta esses atos terroristas? Aí eu faço essa pergunta tanto para o doutor César quanto para o professor Pedro. Doutor César, se todo mundo condena, então quem leva a culpa? Bem, eu acho que é uma excelente questão, Diego. Muito obrigado por ter levantado ela. Infelizmente, nesse exato momento, nós não podemos acusar ninguém, porque está justamente sobre inquérito, está sob investigação e definitivamente uma investigação sigilosa. Provavelmente essa informação será repassada ao público, aos poucos, na medida em que determinadas pessoas, sejam elas empresárias, que estão na atividade industrial, ou até mesmo parlamentares envolvidos, não necessariamente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, de fato, participaram ativamente ou foram, de repente, os mandantes desses atos em que eu não considero como manifestações antidemocráticas, e sim como atos terroristas, que é assim como descreve a Constituição, seu artigo 8º, inciso 10. A gente tem dificuldade de dizer esses nomes porque nós estamos acostumados a entender ou a ver a palavra terrorismo associada a ações lá do outro lado do mundo, ligados à guerra lá do Oriente Médio. A gente tem dificuldade de entender que, infelizmente, o terror já está fazendo parte, infelizmente, do jogo político brasileiro. Mas a mesma pergunta para o professor Pedro Pietrafesa. Se todas as lideranças políticas condenam esses atos, inclusive na direita, quem então está motivando e incentivando esses atos no Brasil? Bom, como o César ele já nos falou, né, a gente precisa esperar, agora está em processo de investigação, depois vai ter todo o processo de julgamento, mas é importante de vermos como que foi essa história recente, né? A gente sabe que essas pessoas, né, esses golpistas, terroristas, né, eles têm simpatias políticas e estavam ali com uns semblantes próximos ao do ex-presidente Bolsonaro, né? Então,
é importante que a gente veja como que essas pessoas, né, elas começaram a construir aqueles acampamentos, né, incentivados, às vezes não diretamente pelo Bolsonaro, até porque ele ficou em silêncio após as eleições, mas isso, o próprio silêncio, né, a omissão, fez com que essas pessoas tivessem ali uma certa carta branca. Alguns ficavam falando em 72 horas, né, uma coisa que não existe, né, e alguns políticos, né, deputados eleitos, né, deputados estaduais eleitos, deputados federais eleitos, né, do partido do presidente, né, inclusive alguns hoje apagaram mensagem nas redes sociais em que eles fizeram apoio a esse movimento, né, que teve no domingo, né? Então essas pessoas de uma certa forma incentivaram o movimento. O ex-presidente Bolsonaro em si, ele não declarou, né, o incentivo a essas manifestações de ontem, né, esses atos terroristas de ontem, mas ele ali incentivava que as pessoas questionassem o resultado eleitoral, que as pessoas questionassem o uso da urna eletrônica, que as pessoas questionassem a legitimidade do presidente eleito, né, o presidente Lula, de concorrer às eleições e ali ter sido vitorioso, né? Então, de certa forma, esse grupo político que está em volta do ex-presidente Bolsonaro, dos seus aliados ali que conseguiram algum cargo eletivo, seja para deputado federal, seja para deputados estaduais, nas diferentes assembleias legislativas, alguns vereadores, né, a gente viu essa movimentação, inclusive eles fizeram selfies, né, durante o ato terrorista de domingo, né, contra as instituições democráticas, mas tudo isso será investigado, né, nós estamos agora no processo de investigação, depois será julgado pela justiça e a justiça vai dizer para nós quem são os culpados. A gente está em cima dos fatos, mas, doutor César, na avaliação do senhor, as ações tomadas até agora são suficientes diante dos fatos? Aí eu lembro alguma dessas ações, como a prisão, mesmo que tardia, mas a prisão de muitos dos envolvidos nos atos golpistas de domingo, a desarticulação e desmontagem mesmo desses acampamentos em frente aos quartéis, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E eu queria também, junto com essas ações que foram feitas, outras que o senhor pode lembrar, que avaliasse também a ação das Forças Armadas nesse momento tenso da nossa democracia. O senhor acha que todas essas ações tomadas diante dos fatos são suficientes? Bem, a realidade é que o Brasil nunca esteve preparado para um ataque terrorista, golpista, como o que ocorreu no dia 8. Como se fosse um plágio mal feito dos acontecimentos que ocorreram no Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021. É lamentável, assim. Sim, ações foram tomadas de forma tardia. Havia um efetivo de cerca de 2.500 soldados que estavam de prontidão, aguardando justamente o decreto que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou por volta de 6 horas. De nenhuma forma aqui estou responsabilizando o Lula pela ação tardia, mas sim eu responsabilizo o agora afastado, não vou chamar de ex-governador, porque ele ainda possui o título, já que ele foi eleito, mas governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Assim como ele, o ex-secretário Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que no momento em que ocorria esses atos terroristas, não estava em solo brasileiro, não estava em Brasília. Ele estava em solo americano. Supostamente acredita-se que ele está no estado da Flórida, mas isso eu só posso alegar com bases nas fontes na internet e, enfim, não há uma prova cabal para realmente fazer essa alegação. De qualquer forma, essas pessoas serão punidas. Se efetivamente houve uma omissão tardia em que o governador do Distrito Federal tinha conhecimento sobre o que estava para acontecer e nada foi feito, neste caso específico, ele poderá possivelmente sofrer processo de impeachment. Isso é muito grave. É tão grave... Não é tão grave.
em relação ao que aconteceu no dia 8, porque o Congresso foi invadido, o Supremo Tribunal Federal foi invadido, foram depredados, obras foram furtadas, obras que fazem parte do patrimônio histórico nacional. Isso é inaceitável. Obras como o de Portinari não são incalculáveis. Isso não se faz. Então, foi tardio? Foi. E os culpados, os responsabilizados, vão ser condenados seguindo o devido processo legal. Mas eu queria uma palavra do senhor, doutor César, sobre a ação das Forças Armadas. Perfeito. A Polícia Militar do Distrito Federal, inicialmente, não fez o seu trabalho. Eles foram omissos. Eles filmaram até determinadas ações enquanto esses terroristas, essas pessoas que estavam ali, que manifestante nunca invade o Congresso, nunca invade um prédio público e depedra e tira foto e urina e faz outras coisas que visam a desestabilizar aquele patrimônio público. Por isso que eu chamo de terroristas, por isso que o presidente chama de terroristas, por isso que o ministro Flávio Dino os chama de terroristas, por isso que a Constituição Federal os chama de terroristas. Essas pessoas, os terroristas, golpistas, eles tiveram acesso livre. A Polícia Militar do Distrito Federal passou um cheque em branco inicial. Aliás, existem reportagens em diversos meios de comunicação, com sua reputação ilibada, de grande circulação no mercado, em que há matérias que veiculam que determinados agentes da Polícia Militar pararam, enquanto estava acontecendo aquele movimento, foram tomar água de coco. Isso é um absurdo. É verdade, e com certeza essas imagens, infelizmente, talvez a maior parte dos brasileiros ainda não tenham ideia do impacto que elas causam para a estabilidade de um regime democrático no país. A gente fala aqui de obras de arte, de símbolos nacionais, mas a gente não sabe o valor que aquilo representa. Eu, pessoalmente, chamo o que aconteceu, por ser religioso, o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, de profanação. Os símbolos nacionais foram profanados e precisam ser reparados, restaurados, para que possam continuar a significar aquilo que são, né? No Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Professor Pedro Pietrafeza, qual que é a saída para essa crise? O Brasil tem condições de trilhar um caminho e voltar à normalidade, voltar à harmonia entre as diferentes opiniões que temos no país? Bom, esse é um caminho de longo prazo. Tá? No curto prazo, o que a gente precisa fazer é ser muito rigoroso nas investigações, verificar todos os lados que foram omissos, né? Inclusive o ministro, né, Flávio Dino, foi perguntado a ele por que aquele quartel do Exército que fica próximo ao Palácio do Planalto e que ele é responsável pela segurança do Palácio do Planalto não teve uma ação como se esperava que tivesse, né, de segurança do Palácio do Planalto. Ele falou, bom, isso é assunto do Ministério da Defesa, está sendo investigado porque que há indícios de não ação, né, daquele regimento, né, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, né, aquele regimento do Exército para a segurança do Palácio do Planalto. Então, é importante que a gente agora investigue todo esse ataque à democracia. No longo prazo, que a gente volte à normalidade em que as instituições políticas elas sejam espaço de diálogo, né? Então, o Congresso Nacional é espaço formal de diálogo, não só daqueles representantes que foram eleitos, mas as audiências públicas, todos os mecanismos de relação com a sociedade civil, eles precisam ser restabelecidos para que a sociedade civil ela se organize e, de fato, ocupe ali as cadeiras para debater com os representantes eleitos, aqueles que têm direito ao voto ali no Congresso Nacional, a falar, né, ali da tribuna, mas também essa relação do Congresso com a sociedade precisa melhorar, não só do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, né, uma relação também mais próxima,
para que no longo prazo, né, eu estava vendo algumas pesquisas de opinião pública, como a Pesquisa Mundial de Valores, o próprio LAPOP, que é uma pesquisa de opinião aqui da América Latina, no Brasil teve, no decorrer dos anos, uma diminuição do apoio à democracia. Uma das perguntas que se fazia era, se tiver alguns problemas econômicos, você é a favor que nós tenhamos regimes autoritários para resolver os problemas econômicos? Com o tempo, um número considerável de pessoas respondia que sim, que preferia que houvesse um regime mais autoritário que resolvesse os problemas da nação. Isso é muito grave, né? Então, o apoio à democracia ela foi diminuindo. E acredito que, no longo prazo, depois de ter uma investigação séria, uma CPI sobre essa invasão que teve às nossas instituições democráticas e os responsáveis sejam julgados, né, e aqueles que tenham culpa sejam culpados, né, a gente possa fazer o passo à frente, que é restabelecer essa comunicação mais próxima entre os poderes democráticos e a sociedade civil. Não apoiar um regime democrático e preferir um regime autoritário, no caso do cenário brasileiro, desculpe, a ignorância é não saber como vivem países em que esse regime não funciona, em estados totalitários, né? As mulheres não têm direitos, não têm liberdade de expressão, você não pode nem discordar do Estado. Uma conversa como essa aqui não poderia estar acontecendo, por exemplo. Então, é importante que as pessoas se informem melhor e valorizem e preservem a liberdade que temos. Eu só quero concluir dizendo que é lamentável que o país, que tem tantas demandas sociais urgentes, com uma população crescente vivendo nas ruas, com milhões de desempregados, com milhões de pessoas na miséria, vai ter que começar 2023 se refazendo, priorizar a reconstrução das bases do regime democrático, ao invés de tratar desse assunto que é prioritário, que é a vida das pessoas. Nesse momento, infelizmente, a prioridade vai ser restaurar o regime democrático e, ao mesmo tempo, tentar salvar a vida desses milhões de brasileiros que precisam tanto da ação do Estado agora. Mas eu quero agradecer ao Dr. César Beck, advogado constitucionalista, que nos ajudou a entender um pouco esse momento difícil e essa página triste da nossa história que nós estamos escrevendo neste momento. Dr. César, obrigado pela participação. Obrigado, Diego. Obrigado aos telespectadores. Fiquem com Deus. Obrigado também ao professor Pedro Pietrafesa, cientista político, professor da PUC Goiás. Obrigado pela participação. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima.